Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, Deus nos chama a esse momento de louvor e pregação da palavra do Senhor. E desta feita eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Abra sua Bíblia no Salmo 33, Salmo de número 133. É um cântico de romagem, é um cântico de Davi. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo, um cântico de romagem de Davi, relata a beleza de viver em comunhão. Talvez nesse momento nós não podemos nos reunir com o povo do Senhor, mas podemos sim ainda ter comunhão. Durante essa semana você já ligou para algum irmão, mandou alguma mensagem? Creio que esse salmo nos chama a atenção para essa realidade. E não só isso, ele traz uma imagem como um óleo que vai descendo sobre a barba, e a barba de Arão, e esse ali está relacionado a Sião, o local da presença do Senhor no Antigo Testamento, Jerusalém, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós podemos ver ao longo da revelação bíblica, Deus de várias formas demonstrando o seu amor, a sua comunhão, por meio das suas bênçãos. Mas esse salmo, ele não para aqui. Ele continua todo o Antigo Testamento, chegando na maior bênção que um povo pode ter, que é a bênção de Cristo Jesus. E por meio dele nós podemos ter comunhão plena. Só por causa de Cristo, que nos resgatou do pecado, eu e você podemos ter comunhão plena com os nossos irmãos. Que esse seja o desejo da sua vida, para que você possa viver em comunhão com o seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças por esse dia, porque esse é um dia especial, independente se nós não estamos nos reunidos em culto público, mas é um dia que devemos guardar, que devemos nos dedicar ao Senhor, santificar esse dia por meio de oração, de leitura bíblica e também da comunhão. Se a comunhão com o Senhor é a maior bênção que o Senhor pode nos dar, a comunhão com os irmãos provavelmente é a segunda maior bênção que o Senhor nos dá. E pedimos a Ti, ó Deus, que a nossa igreja possa desfrutar dessa comunhão, que possamos a cada dia declarar essa verdade, que nós somos uma família, somos irmãos em Cristo Jesus. E essa verdade só pode ser vivenciada pela tua igreja, porque nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e por meio dele podemos ter comunhão um com os outros. Continue nos abençoando como igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 274, Morto e Ressurreto. Ressurgiu, aleluia.
saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Como é bom sabermos que a ressurreição de Cristo nos dá uma nova esperança, não só essa esperança da eternidade que é bela, mas também a esperança de viver em comunhão com os irmãos e poder sim orar ao nosso Deus. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós observamos uma verdade que está lá no Salmo 133 sobre a comunhão. E agora, essa oração que está em Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. Uma igreja que viveu em comunhão no Antigo Testamento é a mesma igreja que viveu em comunhão no Novo Testamento e que ora a esse Deus maravilhoso. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Diante da perseguição que essa igreja estava vivendo, o que eles fizeram? Eles oraram, pedindo mais ousadia para pregar a doutrina dos apóstolos. Observe comigo. Atos capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, a qual ungiste, e Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez, o texto nos chama a atenção à importância da oração em momentos de calamidade, nesse contexto aqui, no momento de perseguição. Deus, ele não só nos fortalece por meio da comunhão com os irmãos, mas sim por meio da oração. Nesse período que nós estamos vivendo, você tem orado mais ao Senhor?
Ou você tem só observado as notícias, mas não tem dobrado o seu joelho diante de Deus, pedindo: Senhor, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, nos dá mais ousadia, como o próprio texto nos fala no versículo 29, para proclamar a verdade do Evangelho. Que essa seja a sua oração durante essa semana. E agora vamos ter um momento de oração. Hoje queremos orar por meio de várias pessoas que têm escutado as nossas mensagens, seja no YouTube ou no Instagram, e que outras pessoas têm vindo à igreja querendo conhecer mais do Evangelho. A nossa oração é que você seja edificado pelo Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor, como essa oração nos mostra, o Senhor é o soberano. Ou seja, o Senhor está no controle de tudo aquilo que está acontecendo em nossa nação. E por isso nós podemos louvar o Teu nome, bendizer ao Teu nome, descansar na Tua ação de forma sobrenatural por meio do Teu povo. E aqui os apóstolos estavam vivendo em profunda perseguição. E após eles serem soltos, eles vão aos amigos, aos irmãos em Cristo Jesus e oram, não para que o Senhor pudesse livrá-los do sofrimento, mas que eles pudessem ter ousadia em meio ao sofrimento. E te pedimos também, ó Deus, que o Senhor possa nos dar ousadia, coragem, de em meio àquilo que nós estamos vivendo, vivenciar as verdades do Evangelho, proclamar as Tuas verdades. E te louvamos, ó Pai, porque pessoas têm ouvido essa mensagem e têm se rendido a essa mensagem, querendo conhecer mais o Senhor. E em especial quero colocar diante de Ti a vida dos nossos irmãos lá em Dom Pedrito. Que o Senhor possa fortalecê-los e alcançá-los cada dia mais. Que eles possam conhecer o Teu nome, ó Pai, e viver pela fé em Cristo Jesus. Também te louvamos pela vida de pessoas que têm ouvido a Tua mensagem aqui em Bagé. Que eles possam desfrutar dessa verdade e que o Senhor possa converter aqueles que não conhecem Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor usou esse momento para que por meio das mídias nós pudéssemos proclamar o Teu Evangelho de uma forma singular, a qual nós não fazíamos antes. E hoje, por meio daquilo que tem acontecido em nossa nação, a pandemia, o Senhor nos deu a oportunidade de proclamar o Evangelho por essa mídia social. Pedimos ao Senhor que possa alcançar mais pessoas, que pessoas possam se render ao Teu nome. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico Redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Me livrou e nele posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. No passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Vamos ainda cantar mais um cântico, um hino, na verdade, o hino 266, Rude Cruz. Cante conosco esse hino, bem conhecido na nossa congregação. Rude cruz seregiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz,
especial. O aspirante Tyson vai trazer a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a vida dele. Tyson, por favor, pode vir ao púlpito. Graça e paz, irmãos. Nesta manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós leremos do verso 42 até o verso 47. Atos, capítulo 2, verso 42 até o 47. Essa pandemia, ela tem nos despertado e nos feito refletir sobre várias coisas, como soberania de Deus, fim dos tempos, sofrimento e também sobre igreja. Afinal, nós nos encontramos em um momento em que quase não vemos os irmãos em Cristo Jesus. Um momento que nós não podemos nos reunir para cultuar ao Senhor. Um momento em que fazemos nossas reuniões por meio de um computador, tablet ou celular. Surge então uma pergunta: isso é ser igreja? Se reunir da maneira que estamos é de fato ser uma igreja bíblica? Nós não podemos em alguns minutos tratar sobre todo o ensino bíblico sobre a igreja de Cristo, mas em especial este trecho já pode nos trazer belos ensinamentos. Vou ler aqui, acompanhem comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nesta manhã podemos ouvir da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas mídias sociais, por a tecnologia que nos permite, mesmo nesse tempo de pandemia, estar aqui ouvindo da tua palavra. Peço que o Senhor me capacite nessa manhã a pregar a tua palavra com fidelidade, com ousadia, com coragem, que o teu Espírito Santo possa aplicar ela no coração de cada irmão em sua casa, Senhor, e assim trazer edificação, trazer santificação. Pedimos por isso, agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. As coisas na Escritura nunca estão dispostas de uma maneira aleatória. Cada coisa está em um determinado lugar com uma intenção. E assim é com este trecho. Observe atentamente comigo o versículo 41 do capítulo 2. Diz: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, esse trecho aqui, ele está falando sobre crescimento da igreja. Agora observe o versículo 47 também do capítulo 2. Diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse versículo aqui também está nos falando de crescimento. Então, como já foi dito no início do ano, em uma pregação do pastor feita nessa mesma passagem, o que está entre o versículo 41 e o versículo 47 é para nos mostrar como que estava se dando esse crescimento da igreja de Atos. E logicamente o texto também nos ensina como que essa igreja estava vivendo, ou pelo menos uma parte do viver da igreja de Atos. E é interessante que a primeira palavra usada para descrever, para falar sobre esse viver da igreja aqui é perseverança. Versículo 42, e perseveravam. No versículo 46 essa palavra aparece novamente, perseverar. Então, essa igreja aqui de Atos, ela é uma igreja perseverante, é uma igreja ativamente dedicada à sua fé, firme.
Eles não eram pessoas que simplesmente se sentavam para ouvir de um sermão. Não. Mas sim pessoas ativas, firmes, perseverantes na sua fé. E aqui já cabe uma aplicação para nós. Pois nós também devemos ser perseverantes, não é mesmo? Mas muito cuidado aqui. Muitas igrejas hoje em dia são perseverantes, são dedicadas, mas para coisas erradas. Então, não é só ser perseverante, mas ser perseverante em coisas bem específicas, como doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, se a gente já entendeu que deve ser perseverante nessas coisas, o que elas são? O que é doutrina dos apóstolos? O que é comunhão? O que é partir do pão? O que é orações aqui nesse texto? Doutrina dos apóstolos, para eles, era a revelação de Jesus dada aos apóstolos. O que para nós hoje seria a Bíblia. Então poderíamos dizer, se fosse hoje, que a igreja de Atos estava se dedicando ao ensino das Escrituras. E qual a consequência de se dedicar ao ensino das Escrituras? Versículo 43. Em cada alma havia temor. Observe como o texto está organizado mais uma vez. Entre o versículo 41 e 47, como eu já falei, o texto está nos mostrando como que a igreja crescia. Certo? E o versículo 42 está nos mostrando quais eram as práticas dessa igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E do versículo 43 ao versículo 46, o texto está nos mostrando quais eram as consequências dessas práticas na vida dos irmãos aqui da igreja de Atos. Então, qual é a consequência de eles perseverarem na doutrina dos apóstolos? Temor. E também prodígios e sinais. Porém, nós sempre precisamos lembrar que prodígios e sinais, da maneira que tínhamos no período apostólico, eles cessaram. Então, a consequência para nós de perseverar e se dedicar no ensino das Escrituras é somente o temor. Quando meditamos, quando pensamos, refletimos no que foi escrito na Bíblia, isto gera temor a Deus em nosso coração. E aqui também já nos cabe uma outra aplicação. Pois é muito triste que em muitas igrejas não vemos temor. Nós vemos um fuzuê, nós vemos uma perversão e não temor. Um pastor chamado Joel Bick, ele comentou em uma entrevista que um casal chegou na igreja em que ele é pastor, né? E eles foram lá cultuar ao Senhor e logo após o culto, eles falaram: olha, a gente não vai mais voltar aqui nessa igreja, porque a gente vai procurar uma outra igreja, porque essa igreja aqui ela é muito reverente. Que maravilhoso que essa reverência ao Senhor possa ser encontrada em nossas igrejas. E claro, reverência, vale ressaltar, não é algo só externo, mas algo interior. A reverência é algo interior que se torna exterior. Por exemplo, porque você pode estar nesse exato momento sentado aí na sua casa, sentado no sofá, quieto, me ouvindo atentamente. E alguém pode até olhar da cozinha, olhando, assistindo, ouvindo, e dizer: nossa, que homem ou que mulher reverente. Mas no fundo, a sua mente não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Você está pensando: eu quero almoçar, ou tá pensando em algum problema, ou está pensando em várias coisas. Externamente você parece reverente, mas internamente não tem temor ao Senhor. Por isso, o temor ao Senhor, a reverência, é algo que vem de dentro e depois se externaliza em nossas ações. E a segunda coisa que eles se dedicavam era comunhão. Versículo 42. E qual é a consequência dessa comunhão na vida deles? Versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum a tal ponto que se alguém precisasse, eles poderiam vender para ajudar aquela pessoa. E é muito importante destacar aqui que eles não estavam criticando a propriedade privada, eles não vendiam tudo e tudo era de todos. Não é isso que o texto está nos dizendo. Olha o versículo 45. Era à medida que alguém tinha necessidade. Às vezes a gente quer tanto provar as ideologias que a gente faz uma leitura rápida do texto, a gente ignora o contexto e tira aquilo que reafirma as nossas ideias. Mas não é isso. O texto está nos falando que é algo na medida que tinham necessidade. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos em Bagé, que tem, na medida, crescido nisso, que Deus possa nos ajudar a seguir crescendo em estar juntos, em ajudar uns aos outros. E mais uma coisa é que eles não estavam simplesmente sempre juntos na igreja. Não. Observem ali, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. Então, igreja não é só estudar as escrituras, mas também estar juntos. Seja no culto, seja partilhando refeições com os nossos irmãos, nas casas, com alegria e singeleza de coração. E por último, não menos importante, eles se dedicavam à oração. E foi lido na liturgia uma passagem em que a igreja de Atos estava orando, no capítulo 4. E eu não sei se você reparou, mas enquanto eles estavam orando, o que eles recitam? A palavra de Deus. Que interessante, não é mesmo? A Escritura fazia parte das orações dessa igreja aqui. A Escritura não era deixada de lado na hora que eles iam orar. E outra coisa muito interessante na oração deles é que diante da perseguição que eles estavam enfrentando, eles oraram para quê? Para que a perseguição parasse? Não. Para que diante dessa perseguição eles tivessem intrepidez, coragem. Que maravilha, não é mesmo? Mas vamos voltar ao trecho de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Pois esse trecho aqui, ele tem várias aplicações que nós podemos tirar. E a primeira delas é: o que é a igreja? Né? Essa pergunta, o que é a igreja? A resposta é: somos nós, o corpo de Cristo. Mas essa não é uma mentalidade de hoje. Um músico contemporâneo do nosso evangelicalês moderno, ele escreveu uma música que o refrão é basicamente: a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. E fica repetindo isso num looping. Mas não existe igreja de um indivíduo só. São várias pessoas que formam o corpo de Cristo. Só que essa mentalidade de nós, de estar junto, ao invés de eu, é muito difícil para nós, pois a nossa cultura é extremamente individualista, extremamente eu sozinho. E a tecnologia, ela facilitou isso. Eu sei, existem muitos benefícios da tecnologia, e um deles é nós podermos estar aqui. Hoje, nessa manhã, você pode estar ouvindo da palavra do Senhor. Mas também existem muitos malefícios. E um deles é isso, é fomentar uma cultura de individualismo. Por exemplo, hoje nós não precisamos mais compartilhar a TV, pois cada um assiste o que quer no seu smartphone ou tablet. Nós não precisamos nem compartilhar livros, até eles não são mais compartilhados. Cada um lê o que quer em seu celular. Até a comida não é muitas vezes compartilhada. Cada um pede a sua comida favorita no seu aplicativo favorito.
Só que aí você chega na igreja e tem que compartilhar da atenção do pastor com outros. Você tem que ceder e ouvir músicas com um ritmo que não gosta muito. Você tem que compartilhar dinheiro, tem que compartilhar da sua vida com outros. O centro deixa de ser você e é Cristo. E você tem que viver junto. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ser igreja em essência pela internet. Porque pela internet nós podemos escolher o pregador que gostamos, nós podemos escolher as músicas que gostamos, podemos revelar só o que queremos revelar de nós e os nossos problemas. E podemos escolher com quem teremos algum tipo de comunhão, algum tipo de relacionamento. Pela internet nós não podemos cultuar ao Senhor verdadeiramente e nem celebrar os sacramentos. Por isso, se você está feliz com essa época de internet, de pandemia, arrependa-se. Se você está feliz de não poder ficar na sua casa escolhendo e assistindo as coisas daí, arrependa-se. E se você já está triste, se você está sofrendo com essa situação, siga clamando ao Senhor, para que pela sua misericórdia nós possamos estar juntos, cultuando ao Senhor, ouvindo o pastor pessoalmente, juntos novamente o quanto antes. Meus irmãos, você lembra da última vez em que estivemos juntos cultuando ao Senhor, olhando nos olhos uns dos outros, conversando, celebrando, ouvindo da palavra juntos? Você lembra, meu irmão? Possamos orar e clamar ao Senhor. E por último, ainda existem coisas que podemos fazer. Nós podemos perseverar ainda de nossas casas no ensino das Escrituras. Quanto tempo a mais? Eu sei que alguns irmãos não tiveram muito tempo. A sua rotina, o seu trabalho continuou normalmente. Mas alguns de vocês tiveram um tempo a mais em suas casas. Quanto desse tempo você dedicou para ler e aprender das Escrituras? Nós também, nesse tempo, podemos ter comunhão, como já foi dito aqui. Então use o seu tempo, use a tecnologia, as coisas boas dela, para se comunicar, para procurar conversar com os irmãos, saber como eles estão, conversar sobre a fé, sobre a vida. Esteja, de alguma maneira, junto. Nós também podemos louvar a Deus com as nossas famílias, em nossas casas, fazendo reuniões, ensinando a Escritura para os nossos filhos. Nós também podemos pregar o Evangelho aos descrentes pela internet, pelos aplicativos, conversando, proclamando as verdades do Evangelho. E nós também podemos ajudar, em primeiro lugar, os nossos irmãos, como a Escritura ordena, e depois os nossos amigos, os nossos familiares descrentes, com algum tipo de ajuda que eles estejam carecendo. Então, nós devemos sim nos entristecer, nós devemos sim clamar ao Senhor por causa desse momento. Mas nós também não devemos só ficar nisso, travar nisso, mas fazer as coisas que podemos. Mas por que fazemos tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Tudo o que foi dito nesta manhã não faz sentido, meus irmãos, se a sua motivação não for Cristo. Ele é o centro da doutrina dos apóstolos, da Escritura. É somente nele que nós podemos ter comunhão uns com os outros. É dando graças a Ele que nós comemos. É através dele que nós oramos. Se podemos pertencer a alguma igreja, é por causa de Cristo. É porque Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós só podemos perseverar na doutrina dos apóstolos por causa de Cristo. Você não persevera sozinho. Não. O que fazemos em Cristo por causa de Cristo. Por isso, ore,
peça a Deus para que por meio de Cristo e para Cristo nós possamos ser uma igreja que persevera nestas coisas. Vamos orar? Senhor, quão triste é esse momento. Quão triste é nós não podermos estar nessa manhã juntos em um lugar, conversando, olhando nos olhos um dos outros, compartilhando da vida, ouvindo a pregação pessoalmente, celebrando os sacramentos. Sim, Senhor, isso é muito triste. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos permitir estar juntos novamente o quanto antes, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nos ajuda a perseverar na doutrina dos apóstolos, que a Escritura, Senhor, nos ajuda a termos algum tipo de comunhão pelas mídias sociais, a orarmos, Senhor, clamarmos a Ti. Nos ajuda a fazermos isso, sempre nos lembrando do nosso Salvador. Ele é a razão de tudo isso, Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, não esqueçam da EBD logo mais agora às 10h30. Deus abençoe você.